Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. E vamos hoje iniciar esta leitura do Evangelho, capítulo 17, Sedes Perfeitos, itens 1 e 2, características da perfeição. Vamos agradecendo ao nosso Pai Maior, ao querido Mestre Jesus, aos mentores espirituais que nos acompanham, por mais este momento de leitura, reflexão e aprendizado dos ensinamentos do nosso Mestre, que possamos aplicá-los em nosso dia a dia, que assim seja, graças a Deus. Então, esse item 1, características da perfeição, se inicia com um trecho onde Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, nos ensina: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeiramente, vamos entender a definição de perfeição, que pode ser o grau de excelência, bondade ou beleza a que pode chegar algo ou alguém. Também a perfeição pode ser entendida como um alto nível de virtude e de correção moral, perfeição de caráter. E também o aperfeiçoamento na relação entre o eu e o outro, independente das diferenças de crenças, ideais, poder aquisitivo que possa ter entre dois seres humanos, né? Quando aqui neste evangelho fala sobre amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, vamos primeiro lembrar do Livro dos Espíritos, a questão 887, caridade e amor do próximo, onde Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Então, a pergunta aqui nos diz como podemos amar o nosso inimigo, porque não é uma tendência nossa natural amar alguém que nos prejudicou. Então, a resposta é: nós não temos que amar o nosso inimigo com aquela ternura de amor e de paixão, né? Mas nesse sentido, Jesus quis dizer, né, nessa questão, que amar os inimigos é perdoar-lhes as ofensas e retribuir a eles o mal com o bem. Se nós procedermos igual aos nossos inimigos, fazendo o mesmo mal que eles nos fizeram, nós estaríamos então nos colocando igual ou abaixo deles. Mas se nós não procurarmos a vingança e sim mostrarmos a nossa outra face, nós vamos nos tornar superior a essas pessoas que em algum momento nos causaram algum dano, ou alguma tristeza, né, ou alguma maldade, enfim. Temos que pensar, né, o quanto temos que ser fortes e resignados a ponto de evitarmos cometer o mesmo erro que o inimigo, que o nosso desafeto fez com a gente, né? É lembrar que gostaríamos de ser tratados da melhor forma, então é assim que a gente tem que tratar o próximo. Porque a perfeição só é alcançada quando o nosso coração se vê livre de rancor, de ódio e de ressentimento com o nosso semelhante. E por que nós temos que forçar o nosso coração para perdoar o outro? Principalmente aquele outro que tanto nós odiamos ou que nos odeia. Por que temos que orar por aqueles que nos maltratam ou que temos algum ressentimento, alguma mágoa? Porque existe a lei da reencarnação, porque a nossa vida continua no plano espiritual e porque o ódio se liga pelos laços do sofrimento e o amor une pelos laços da felicidade.
Então, a lei da reencarnação faz com que os espíritos que se odeiam encarnem no mesmo grupo, a fim de que os trabalhos, as amarguras e as alegrias se transformem em fraterna amizade, a repulsa que os separava. Então, nós temos que enxergar o nosso desafeto como um instrumento do nosso aperfeiçoamento moral. E com isso nós vamos estar livres de um pesado fardo e no caminho de um futuro de sublimes alegrias. Porque não há vantagem em amar a quem nos ama. Isso significa apenas uma simples gratidão por aqueles a quem nós temos afeição. Agora, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla interpretação, pois implica na prática de todas as outras virtudes que nos levam à elevação moral. Praticar a perfeição relativa é a que mais nos aproxima à divindade. Então, o verdadeiro sentido da caridade é a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, porque um dia nós todos poderemos precisar dessa caridade. Porque nós não somos perfeitos e cometemos ainda erros, e estamos aqui neste planeta Terra para que possamos aprender a nos tornarmos pessoas melhores. E todos nós seremos perfeitos um dia, quando desenvolvermos as virtudes em função do nosso livre-arbítrio, eliminando o nosso orgulho e o egoísmo. Porque a falta de conhecimento e a aplicação das leis morais por conta do nosso orgulho e egoísmo são os problemas humanitários que atrasam a conquista da nossa perfeição. A perfeição só é alcançada quando eliminamos dentro de nós todo o rancor, ódio e ressentimento para com aqueles que nos prejudicaram. Também quando perdoarmos o mal que nos fizeram com bem. Quando realizamos um trabalho edificante no bem em resposta ao mal, seguindo o Evangelho de Jesus com as leis morais em nossa vida. E também quando enxergamos o nosso desafeto como um instrumento do nosso aperfeiçoamento, pois são eles que nos vigiam, que apontam nossos defeitos, que nos provocam diversos sentimentos negativos que nos fazem refletir, nos arrepender ou nos corrigir. E no Livro dos Espíritos, a gente pode encerrar com a questão número 625, que diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo de virtude? É Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus o ofereceu como o mais perfeito modelo e que nós todos possamos estudar os seus ensinamentos, para que possamos compreendê-los e amadurecermos com toda essa possibilidade de conhecimento e sabedoria para levarmos no nosso dia a dia, para que assim consigamos enfrentar todas as dificuldades, os obstáculos com resignação, com paciência, com alegria e com equilíbrio. E assim, vamos encerrando essa leitura do Evangelho, envolvendo nossos melhores sentimentos e pensamentos positivos, vibrando muito amor para todos os nossos familiares, para os nossos desafetos, para os nossos lares, locais de trabalho, para todos os necessitados deste planeta Terra, que estão desempregados, doentes, abandonados, passando fome, frio. Vamos vibrar com muito amor para o plano espiritual, vamos vibrar para o Centro Espírita da Consolação, que nos acolhe e nos auxilia. Vamos vibrar por nós mesmos e vamos deixar o espaço aberto para que a espiritualidade possa enviar essas vibrações de amor para onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nesse momento nos tornar receptivos para recebermos o passe do plano maior. E agradecidos por mais este momento, vamos mentalizar aquela pessoa que gostaríamos que recebesse o passe do plano maior. E vamos agora encerrar este encontro de preleção virtual, desejando muita paz, muita luz, muita alegria
harmonia para todos vocês e para toda essa humanidade. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo encontro virtual. Obrigada.